Todos nós que estamos aqui vencemos os nossos dilemas. E aproveitando que estamos num congresso de mocidade, precisamos entender que eu estou falando aqui a jovens que possuem dilemas. Dilemas culturais, dilemas econômicos, dilemas sociais, dilemas sentimentais e dilemas espirituais. E que bom seria que se todos nós pudéssemos vencer os nossos dilemas como pessoas sobrenaturais. Porém, nós não somos pessoas sobrenaturais. Nós somos homens e mulheres compostos da tricotomia que chamamos espírito, alma e corpo. Mas dependemos da ajuda de Deus, porque no dia a dia, na guerra do dia a dia, as nossas lutas nós vencemos com o nosso psicológico, com o nosso emocional e com a mão de Deus sobre nós. E diante do texto que está aqui, o tema desta noite, ao olhar para esta história, eu vejo no livro de Juízes uma das maiores lições a ser para nós aqui nesta noite, liberada como um grande aprendizado. Nós precisamos em primeiro lugar entender o que é prioridade. Pastor, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que ocupa primeiro em minha vida e que torna a possibilidade legal de que eu passe tudo aquilo que eu considero como prioritário e acabo chamando logo como uma urgência. Prioridade é aquilo que não pode esperar. Prioridade é aquilo que não pode prorrogar. Prioridade é aquilo que não pode colocar adiante. Prioridade é gritante, é de máxima urgência. Mas também nós, como humanos, lidamos com os poréns. E o que significa o porém, pastor? O porém significa condição adversativa, ou seja, a restrição, a oposição, o empecilho e o obstáculo. Quando nós falamos de poréns, nós vamos falar de muitos obstáculos, porque é natural que todos nós lidamos com obstáculos. Obstáculos financeiros, obstáculos emocionais, obstáculos espirituais. E a Bíblia vai nos ensinar a lidar com estes obstáculos. Eu esta noite quero acreditar que não vim pregar durante estes dias de congresso aqui em Brasília, a começar no congresso da UMADEB, para jovens que certamente se deparam com os poréns e não colocam aquilo que é prioritário diante da sua vida como ênfase maior, entendendo que a soberana vontade de Deus precisa ser exercida em detrimento da urgência, que entendermos que a grandeza de Deus está sobre todas as coisas. Eu estou pregando nesta noite não a jovens parasitas. Eu estou pregando nesta noite não a jovens que têm medo dos porquês e nem tampouco dos poréns. Eu estou pregando nesta noite a uma mocidade corajosa, a uma mocidade que não tem medo das retaliações, tanto físicas quanto também espirituais. Mas quando a gente olha para a história, nós vamos perceber que o nosso dia a dia é tomado de alguns poréns. Todos nós lidamos com esses poréns, e é por isso talvez que todos os que estamos aqui somos atraídos por figuras que elevam ou estão acima da condição humana. Quer ver uma coisa? Quem aqui certamente não, diante de todas as circunstâncias, já não se prostrou diante de um desenho animado, ou de uma figura, ou quem sabe, daqueles personagens da Marvel, daqueles que nós chamamos os super-heróis? Quem aqui, quando criança, já não teve aquele tipo de necessidade de ver um super-herói e se assemelhar a ele? No meu tempo não existia o que existe hoje. Naquele tempo, quando criança, nós assistíamos outros personagens, daqueles que eram chamados Jaspion, o Giban, o Jiraya. Hoje é natural que o mercado do cinema cinematográfico passa aí para quem quer assistir Mulher Maravilha, Super-Homem e por aí diante. É natural que esse quarteto fantástico
o Homem de Ferro, dentre outros que aparecem aí, chamam a atenção da multidão, chamam a atenção das pessoas, porque estes personagens, eles elevam a condição humana, eles estão acima da condição humana. Percebam que estes personagens, eles nunca perdem. Geralmente eles podem até apanhar, mas sempre você vai ter a certeza que no final do episódio, no final do filme, ele vai vencer, vai destruir com seus poderes, vai voar, vai saltar, vai fazer grandes coisas que a pessoa que no seu natural, no seu mundo físico, gostaria de fazer e não pode fazer. É natural que todos nós gostaríamos de ter estes superpoderes. Quem é que não queria ter a condição de voar num dia em que você não pudesse atravessar uma enchente? Quem não queria possuir poderes como que se aparece diante dos cinemas, de pessoas que voam de um lado para outro, se tornam poderosas, fazem nascer as coisas? Mas aqui nesta noite eu não vim falar desses superpoderosos. Esta noite aqui eu vim pregar para gente que reconhece a sua fraqueza, porque o Evangelho é o oposto daquilo que o cinema mostra. O Evangelho é o oposto do que aqueles homens de superpoderes querem mostrar. A Bíblia vai nos falar de homens que lutaram com os seus poréns e se tornaram um marco para a sua geração. A Bíblia diz que Moisés era um homem gago, pesado de língua, mas se tornou o maior líder. O seu porém era a sua gagueira, era o peso de sua língua, a dificuldade em comunicar-se. A Bíblia também vai nos falar de Abraão. Mesmo sendo chamado pai da fé, ele tinha um porém, e o seu maior porém era lidar com uma mulher que já era idosa e não podia gerar filhos, mas ele se tornou o pai da fé, porque acreditou mesmo diante de todas as circunstâncias. A Bíblia também vai nos falar de um homem chamado Naamã, que era chefe, capitão, porém leproso, mas lutou pela sua cura e se tornou um marco em sua sociedade. Se eu fosse falar de homens, eu também falaria de Paulo, um grande apóstolo da fé, cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Mas a Bíblia nos diz que ele tinha um espinho na carne, mas Deus lhe disse: eu lhe darei graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, então o que é que você quer dizer aqui nesta noite? Eu estou pregando aqui nesta noite para a gente que todos nós aqui possuímos os nossos poréns. Eu possuo o meu porém, você possui o seu porém. Todos nós possuímos o nosso grau de deficiência, seja ele físico, seja ele espiritual, em todas as áreas. Mas o que nós precisamos aprender é que não devemos colocar os nossos poréns acima da maior prioridade. E esta maior prioridade é colocarmos a vontade de Deus sobre todas as coisas. Olhe para cá, eu não vim pregar para super vaso. Essa reunião não é para super crente. Essa reunião não é para quem bate no peito e diz: eu sou santo demais. Se você veio nessa reunião, eu devo te dizer: você veio no lugar errado. Se alguém aqui se acha santo demais, já está fazendo hora extra na terra. Aqui não é lugar para gente santa em excesso. Aqui é lugar para pecador arrependido que possui os seus poréns, mas está com a prioridade maior e acima de tudo que está à sua volta. Esta noite o Espírito de Deus quer falar, sabe com quem? Com flagelado, com quebrado. Essa noite eu não vim pregar para luvinha de pelica. Essa noite eu não vim pregar para quem se acha a bolacha da vez. Essa noite eu não vim pregar para quem bate no peito e não erra. Esta noite eu vim pregar para quem tem poréns. Esta noite eu vim pregar para quem tem certamente
e diz: esse aí canta, mas não devia cantar. Esse prega, mas não devia pregar. Esse congrega, mas não devia congregar. Por quê? Diante daquilo que está à sua volta, é natural que as pessoas sempre queiram acreditar em quem não tem nenhum problema, em quem não tem nenhuma lisura. Mas esta noite eu vim pregar para alguém que possui marcas, que está flagelado e que possivelmente na dúvida está batendo no peito e dizendo: é impossível pelo meu porém Deus me fazer um vaso novo. Eu vim te dizer: se você deixar o porém de lado e colocar a prioridade nele, algo diferente vai acontecer na tua vida.